Olá, estamos de volta com você, hoje fazendo uma reflexão espírita sobre as tragédias que ocorrem no nosso país, mas principalmente as aflições, o drama ocorrido em Brumadinho, em Minas Gerais, recentemente. Com o advento da presença de Jesus de Nazaré no planeta, o ódio e a sede de poder brutal vai cedendo aos poucos, à medida em que o indivíduo toma ciência e se conscientiza da necessidade do bem-estar comum que transita através do perdão, da compreensão, do respeito e da empatia ao seu semelhante e à natureza que o cerca. Portanto, essa conscientização é muito recente. Jamais poderemos culpabilizar civilizações da antiguidade, principalmente os seus habitantes, daquele momento, as pessoas que transitaram na Terra naquele momento, por atos e ações que elas acreditavam firmemente serem verdadeiras, pois seria o mesmo que culpar um indígena antropófago por se alimentar de carne humana. Exemplo disso, as civilizações Azteca e Maia, que sacrificavam pessoas aprisionadas nas guerras tribais e se alimentavam de suas carnes e bebiam seu sangue. O significado era que estavam prestando homenagem ao guerreiro morto aprisionado e tomando seu sangue tido como a seiva da vida entre os antigos. Isso não era sinônimo de barbárie. Todos estavam transitando num horizonte consciencial semi-primitivo, portanto. Após Jesus de Nazaré, com a difusão do cristianismo pelos seus apóstolos, por Paulo de Tarso e seus seguidores, os indivíduos foram mudando aos poucos e harmonizando-se entre si. Formaram-se as sociedades, as civilizações. Joana de Ângeles tem uma bela passagem reflexiva numa das suas mensagens, onde prioriza as diferenças entre as sociedades de antes e depois da vinda do Cristo. Portanto, são apenas 2019 anos de civilização cristã. Contudo, nesse trajeto milenar, o ser humano não aderiu plenamente aos ensinamentos de Jesus, que por acréscimo de misericórdia em seu infinito amor à humanidade, prometeu enviar o Consolador para que pudéssemos, almas comprometidas que somos, tomar consciência da mudança definitiva de nossas atitudes, pensamentos e ações. A filosofia espírita abre perspectivas de entendimento e consolo, compreensão e aceitação de nossas dores e aflições. Sabemos que existem causas para o sofrimento humano, mas saber exatamente quem, como, quando, principalmente detalhes, a ninguém é dado esse poder de desvendar, já que as leis divinas nos conferiram a dádiva do esquecimento de vidas passadas no processo das reencarnações sucessivas. Muito menos nenhum médium tem autorização por parte das falanges espirituais superiores para desvendar a dor e o sofrimento dessas pessoas que padecem ou que sofrem ou que morrem nessas condições para que se tornem públicas. Os benfeitores espirituais são discretos e misericordiosos, ao contrário de nós. E muito menos de divulgar publicamente, pois, conforme eu disse antes, seria de uma crueldade desastrosa e extrema detalhar débitos que não são nossos e, portanto, merecem toda a nossa discrição e respeito. Mesmo nas terapias de vidas passadas, quando realizadas por profissionais sérios e éticos, a identidade pregressa das pessoas permanece discretamente ocultada pela ética profissional, bem como a sua identidade. Divulgar publicamente ou especular sobre as vidas alheias seria, conforme o filósofo Immanuel Kant afirma, emitir um juízo de valor extemporâneo e, eu diria, irresponsável. Se os próprios repórteres e jornalistas que cobriram Brumadinho afirmaram que suas experiências lá naquele local foram as mais dilacerantes de suas vidas, como nos omitir friamente afirmando isto ou aquilo acerca da vida de pessoas que nem sequer nos foi dado conhecer? Precisamos entender que ainda vivemos num mundo de provas e expiações, que também agem como propulsoras à evolução espiritual humana.
Portanto, jamais saberemos se o drama ocorrido em Brumadinho ou os dramas ocorridos em Mariana, em Santa Maria ou em qualquer outro drama ocasionado pelo homem ou pela omissão humana seria uma prova solicitada pelas pessoas vitimadas e seus familiares ou o cumprimento de um resgate compulsório. Aqui está a diferença. Em todos esses eventos, a misericórdia divina certamente se fez presente através dos missionários socorristas da espiritualidade, que assim como usar na vida na terra, os socorristas do mundo espiritual sabem como agir com as pessoas vitimadas. E certamente estão apoiando, inspirando, ajudando mesmo os socorristas reencarnados aqui na terra. É de uma imaturidade espiritual imensa, além do desconhecimento da história da humanidade e de como a nossa evolução espiritual se processa, atribuir a uma pretensa lei de Talião a responsabilidade que cabe a nós ressarcir com o conhecimento e fé nas leis de Deus. Por outro lado, diante da omissão ou da falta de respeito à vida humana e à natureza por parte de grupos humanos que ainda transitam numa atmosfera psíquica primitiva, porque amante do poder e do lucro em detrimento da vida em suas infinitas manifestações, desta vez consciente de seus atos e atitudes, perguntamos: de que forma estes pagarão, entre aspas, os seus débitos? Não sabemos. Não nos cabe adivinhar quando nem como estes últimos vão ressarcir os seus débitos criados ou recriados, quem sabe, para com as comunidades que prejudicaram. Quando os espíritos se referem à lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, e que alguns intérpretes espíritas chamam erroneamente de ação e reação, já que ação e reação é uma lei física e não moral, os espíritos usam como exemplos apenas, e não como forma compulsória no geral para o processo evolutivo humano. A lei de Talião fez parte da lei mosaica, o espiritismo nada tem a ver com o mosaísmo. As grandes tragédias provocadas pelos indivíduos humanos, como as guerras e consequente destruição que provocam, o êxodo de populações inteiras, certamente chamam para si resgates compulsórios, porém jamais saberemos onde, como, com quem exatamente isso se dará e por quê. A questão 10 do Livro dos Espíritos diz que falta um sentido a todos nós para que compreendamos todo o processo da criação de Deus e a Ele próprio. Na questão 3 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que não podemos entender coisas que estão além da nossa inteligência. Portanto, humildemente devemos reconhecer, como diria Shakespeare, que há mais coisas além do céu e da terra do que sonham as nossas vãs filosofias. Quanto às vítimas de Brumadinho, recebam o nosso carinho e o nosso afeto, vocês, espíritos queridos, pais, mães, jovens, crianças, idosos. Nosso respeito e admiração pela prova pela qual passaram. Estejam certos que suas famílias estão amparadas. Confie em Deus e nos benfeitores espirituais que cercam a todos. Para vocês que voltaram para casa, o nosso verdadeiro lar, e a todos o nosso amor fraternal e a mensagem do Espírito Emmanuel. Então vamos agora para a nossa querida mensagem, momento de leitura. Tudo passa. Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante
elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com um olhar seguro de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. As queridas famílias de Brumadinho, a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito. Nosso, pessoalmente, do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritos, e da TV Mundo Maior. Fiquem com Deus. Muito bem. Nós estivemos refletindo com você sobre as questões que envolvem naturalmente a nossa vida aqui na Terra. Nós estamos ainda sofrendo as consequências das nossas ações no presente momento, mas jamais devemos investigar ou querer saber o que aconteceu nas vidas de pessoas que padecem do sofrimento atroz aqui na Terra, seja de que forma for. Nós devemos sim orar por todas essas pessoas. E você, já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Torne-se nosso parceiro ligando para o 0800 12 18 38. Hoje nós tivemos na produção a Regina Célia Prata e na técnica Márcio Rogério Palma e Fernando Rocha. Fique com Deus. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá!